Então tá aí, né, galera? São Paulo já tem um novo treinador aí. Então vamos reagir um pouco aí sobre o que os comentaristas acham dele aí, né? Eu acho uma grande aposta, mas eu ia em Zubeldia, cara. Eu não apostava agora não, mas vamos lá. Vamos reagir junto aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Todos os créditos aí do vídeo pra Band Esporte, link na descrição. Valeu? Vamos lá. Thiago Carpini, que ontem já tinha causado boa impressão, a gente deu essa informação aqui, todo mundo estava, opa, legal, passou para a segunda fase. E agora Arnaldo Ribeiro está se aproximando, parece que, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal, o Thiago Carpini será o novo técnico do São Paulo. Será, já fechou, talvez ainda não tenha sido oficializado na conta do São Paulo, ou a assinatura não tenha chegado ainda, mas já está, inclusive, feito o contrato de 1 ano, que é uma coisa que me chama um pouco a atenção, mas a gente pode discutir, o contrato de 1 ano apenas, com uma cláusula de renovação automática em caso de título grande. Não vale Supercopa, e o Campeonato Paulista. Não vale o Campeonato Paulista. Em caso de título ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou em caso de título ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou do Brasileirão, e aí um asterisco. Pode ser Sul-Americana também. Mas brincando, não tem a Sul-Americana. Mas enfim, é essa a base do contrato. Tironi falou do favoritismo, né? Que foi crescendo ao longo dos dias. Na verdade, assim, o Carpini era o favoritaço para boa parte de quem comanda o São Paulo, sobretudo do Muricy Ramalho, que defendia a escolha de um técnico brasileiro. São pouquíssimas opções no momento, né, de técnicos brasileiros no mercado, disponíveis, com potencial e tudo mais. São Paulo sim entrevistou alguns estrangeiros, sim gostou muito da entrevista com o Pesolano, sobretudo. O Pesolano, ontem a gente falava entre os dois, porque o Pesolano acabou surpreendendo o São Paulo na entrevista pelo conhecimento que ele tinha do elenco do São Paulo, mesmo um ano fora do Brasil, pelo que a ideia que ele tinha de fazer o São Paulo jogar, mas o Pesolano está empregado na Espanha, dirigindo o time do Ronaldo, na segunda metade do campeonato espanhol para tentar o acesso. A multa é mais cara do que a multa do Carpini, que é de R$1 milhão junto ao Juventude. O São Paulo, digamos, alguns do São Paulo fizeram uma força pelo Pesolano, mas o Carpini ganhou, né? Eu explicava para o Raí como é que é escolhido o técnico do São Paulo, né? Não é uma pessoa que um conselho escolhe. De notáveis. É um conselho de notáveis, tipo nós aqui. E o Carpini tinha a preferência da maioria. Acho que é uma escolha evidentemente arriscada. Ele é um técnico de pouquíssima experiência. Nunca jogou uma Série A de futebol brasileiro, por exemplo, quanto mais uma Libertadores. É um técnico promissor, sim. Fez um ano de 2023 muito bom, sim. Defendi ele como opção quando o Santos quase o contratou. Era uma opção óbvia para o Santos, que vai disputar Paulista, que ele chegou à final pelo Água Santa, e Série B, que ele foi segundo colocado. Para o São Paulo, acho que é um pouco diferente. Ele não confiou na proposta do Santos, era a opção preferida, não quis. Foi entrevistado pelo Cruzeiro, curiosamente do Ronaldo, né? No mesmo processo que o São Paulo faz, com algumas diferenças, o Cruzeiro optou por um técnico estrangeiro. E agora, depois de resvalar no Santos, ser entrevistado pelo Cruzeiro, ele vai ser técnico do São Paulo, um baita desafio. E aí, né, Tironi, do lado do São Paulo, sendo o técnico que o Muricy, sobretudo, escolheu, e que os jogadores empoderados toparam, são esses caras que vão ter que dar o respaldo devido, porque será muito fácil o calendário do São Paulo para o Carpini. O Carpini nunca jogou um clássico na vida, certo? A sua quarta partida vai ser Corinthians e São Paulo em Itaquera, onde o São Paulo nunca ganhou. E a quinta partida, se acontecer mesmo, a final da Supercopa com o Palmeiras. Então já é um começo de ano super desafiador. E depois a gente discute alguns outros detalhes dessa entrevista final, porque a segunda rodada foi quando o Carpini respondeu sobre o elenco do São Paulo, que é um elenco bom, mas com alguns problemas. Muito difícil para um treinador, aliás, lidar com alguns problemas desse elenco do São Paulo. Pois é, o Raí, nessas entrevistas aí, né, que o São Paulo fez,
Eu aposto que em algum momento alguém tira um futebol cards daqueles do bolso, que tem a fotinho do jogador e a ficha dele, não sabe o que é isso. E põe assim, ó, põe na mesa assim e fala, e esse cara aqui? Rames Rodrigues, claro. Acho que esse negócio entrou na conversa pro Carpini, e aí pergunto para você, como será que o São Paulo do Carpini jogará? A gente tem duas amostras, né, na temporada passada muito diferentes do trabalho do Carpini. A primeira delas no Água Santa, com um time que variou bastante. Chegou a jogar com 3 zagueiros, que o Arnaldo gosta bastante, em um determinado momento do Campeonato Estadual. Me lembro de ter trabalhado num jogo entre Água Santa e Santos, na Vila Belmiro. A Água Santa, por exemplo, naquela ocasião usou 3 zagueiros. No jogo contra o São Paulo, usou uma linha de 4 no Allianz Parque. Então, era um time que, do ponto de vista de formação inicial, jogava de diferentes formas. Nos confrontos contra os grandes... Tirando a última partida da final, os 4-0, que o Água Santa foi naturalmente amassado como seria, eu vi um Água Santa corajoso contra os grandes. Contra o São Paulo no Allianz Parque, em um determinado momento, jogou um pouquinho mais. Contra o Palmeiras no jogo de ida na Arena Barueri, venceu o jogo, arriscou no final, quando o jogo estava empatado, poderia ter abraçado o empate, arriscou um pouquinho mais e conseguiu ganhar aquele jogo. Mas é uma amostra muito pequena em um cenário muito particular, um time pequeno no Campeonato Estadual. Na Série B, que foi uma amostra maior, em um campeonato de pontos corridos, com outros desafios, deu para a gente observar algumas coisas do trabalho do Carpini no Juventude. O Juventude na 6ª rodada em 18º lugar. O time tinha ganhado um jogo e perdido 5. Era uma campanha tenebrosa, já tinha muita gente assustada com a possibilidade do Juventude, que tinha caído da Série A para a Série B, cair da Série B para a Série C. E ele chegou com o objetivo inicial de conseguir salvar o Juventude, ficar ali entre os 10 primeiros, talvez, se manter na 2ª divisão. Até porque não era um elenco também, né? Você olhava para os outros times da Série B, não era uma Série B como a da temporada anterior, com Grêmio, Vasco, Bahia... Os grandões, Pesolano, né? Não era do Cruzeiro, que foi campeão, não era aquela Série B. Era uma Série B mais acessível, que o Vitória já estava despontando como um time de destaque, tinha ganhado as 5 primeiras rodadas, tinha o Criciúma do Tencate bem, mas não tinha um grande time naquela Série B. Então, a ideia inicial do Juventude era conseguir se livrar dessa situação do rebaixamento e fazer um campeonato tranquilo para planejar um 2024 melhor. Ele consegue um desempenho muito fora da curva, né? O Juventude teve uma das melhores campanhas da competição no momento em que ele assume, né? Naquele recorte da 6ª rodada em diante. Teve uma das melhores defesas da Série B, defesa que sofreu pouquíssimos gols. Tinha até o Thiago Couto, que foi goleiro do São Paulo, era o goleiro do Juventude. Na lateral direita tinha o Reginaldo, que tinha jogado com o Carpini no Água Santa, e alguns outros jogadores conhecidos, né? Tinha o Jadson no meio-campo, o volante que jogou no Cruzeiro, o mais conhecido deles, obviamente, o Nenê. Tinha um garoto David no ataque, que era um garoto revelado nas categorias de base do Vitória. É um time bem modesto, né? O time do Juventude, nada demais. E acho que o trabalho dele foi fundamental para organizar o time, arrumando ali algumas peças, uma forma de jogar diferente daquela que o Juventude vinha nas primeiras rodadas, e ele conseguiu um desempenho muito fora da curva. A gente estava conversando sobre isso aqui no começo da semana, e não dá para mudar o discurso agora que fechou, né? Eu disse que achava um desafio muito grande para ele, e mantenho aqui a minha visão. Ele começou a carreira há pouco tempo, é um treinador que tem um ano muito bom em 2023, mas ainda não neste nível, né? Não no nível de um clube que vai disputar Libertadores, Série A com pretensões de fazer um campeonato melhor, é o atual campeão da Copa do Brasil. É um desafio muito grande. Como ele vai sair, é muito difícil a gente saber. Não dá para tentar fazer exercício de adivinhação. A gente vai observar ao longo das semanas a montagem do time, o que ele vai fazer com as peças que tem, o super trunfo Rames Rodrigues. Mas acho que tem um ponto positivo. O fato de que os jogadores assinaram a chegada do Carpini. Eu acho que isso é um fator importante, já que eles estão tão grandes, já que eles são mais importantes do que eram no começo da temporada passada. O fato deles também avalizarem a contratação, eu acho que é um ponto positivo a favor dele, para que ele possa desenvolver o trabalho. Lembrando que só cabem 11 jogadores, né? Então, claro, se o cara foi avalizado por 15, já teremos eu acho problema. Acho, por exemplo, que o Rames Rodrigues não foi ouvido. Bom, né? Tem esse tamanho. Rafinha, Caleri. No São Paulo, né? Sim. Não sabe quem é, né? Sabe nem quem é. Não tem a menor ideia de quem seja. Agora, eu acho que ele não foi nem ouvido. Agora, Marília, como que a gente pode ler o seguinte detalhe, que é o detalhe que o Arnaldo trouxe? É um contrato de 1 ano, com renovação automática, bônus, sei lá o quê, caso título grande ganhe um título grande. Você consegue imaginar essas condições para qualquer outro cara?
Chegasse o Pesolano hoje lá. Oi, Pesolano, é o seguinte, tem um contratinho aqui de 1 ano, se você porque ganhar vai ser alguma uma coisa legal, aposta, você a fica. minha diretoria Ou pro confia Zubeldia. direito. Como que a gente pode ler isso? Pode ler que, beleza, é uma aposta, é assim que é, ou pode ler como talvez nem o São Paulo tenha tanta certeza desse negócio? Vou ser muito sincero. Claro. Pega o calendário. Quando são as finais? Segundo semestre. No finalzinho do segundo semestre. O Campeonato Brasileiro termina na segunda semana de dezembro, a Libertadores termina no dia 30 de novembro e a Copa do Brasil na última semana de outubro. Se ele for até lá, ele talvez não precise nem ganhar para o contrato ser renovado. Se ele estiver bem, estiver na final da Copa do Brasil, se ele tiver chegado à final da Libertadores, essa é uma questão de 1 ano de contrato. As duas coisas estão muito próximas. Acho que se ele sobreviver a julho, muito provavelmente ele vai ser o técnico no final do ano. Então isso me parece só um atestado de que o São Paulo está contratando alguém em quem ele confia talvez um pouco menos. Ou pouco. Lembrando, né? Porque não é que tem um primeiro final agora em abril. E então se ele ganhar uma coisa em abril, ele vai renovar o contrato. A final da Libertadores é a última semana de novembro, gente. Não muda nada, então. Talvez não precisasse estar. Porque assim, não é que ele vai assim, então em julho, se eu tiver ganhado alguma coisa, tô tranquilo que até o final do ano eu tô. Pra ele não muda nada. Muda que ele precisa estar nas disputas, eventualmente não vai ganhar o título, tá no G4 do Campeonato Brasileiro, pode ser que o contrato dele seja renovado. Chegou à semifinal da Libertadores, talvez o contrato dele seja renovado. Participou da final da Copa do Brasil, porque esses são os títulos grandes, certo? Nenhum é agora. Todos são quando estiver acabando o contrato. E tenho pra mim que se ele tiver sobrevivido até lá, e o São Paulo não é um time de ficar trocando muito técnico, é verdade, mas é pela primeira vez, tirando o Jardine, mas que já era do São Paulo, é um técnico com uma interrogação em relação ao que ele pode render num time de primeira divisão. Essa cláusula, ela pra mim, de verdade, se ela não tivesse escrita, ela seria cumprida caso o rendimento dele no final do ano demonstre ter sido bom. Para mim, Concordo. Se o Casares, na despedida do Dorival, fala que o contrato oferecido ao Dorival era até o final do mandato dele. Se o Casares renova o Luciano até o final do mandato dele, renova o Lucas até o mandato dele, renova todo mundo até o mandato dele, o técnico é só 1 ano. Então. Agora... Então, é um sinal... Eu acho que qualquer coisa que a gente discutisse aqui, se fosse hoje o Zubeldia, se fosse o Pesolano, se fosse qualquer um deles, a gente teria... não é dúvida em relação à capacidade, mas a gente teria dúvidas em relação ao que ele renderia num time muito diferente de qualquer um desses técnicos entrevistados poderiam fazer no São Paulo. Então, eu acho que essa frustração do torcedor, de alguns torcedores, ela tem muito mais a ver com a troca em si do que a contratação do Carpini. Porque, com todo respeito, o Carpini está sendo contratado porque ele fez pelo Campeonato Paulista. Não vale nada a Série B? Não vale, claro que vale. Mas o técnico do Criciúma fez também, o técnico do Atlético Goianiense fez também, o técnico do Vitória fez também, e esses caras não foram entrevistados. O fato dele ter sido conhecido no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ter disputado a final, transformou ele numa pessoa conhecida. E ele rendeu na Série B. Conhecida, estou falando aqui no RH do São Paulo. Foi o único time fora do estado de São Paulo que ele trabalhou na vida. Ele trabalhou em vários clubes. Não, mas assim, estou falando, ele foi bem na Série B? Foi. Mas ele ficou a 2 pontos de não classificar o Juventude. Ele fez 65, o quinto colocado tinha 62. Não é que assim, a campanha é espetacular, campeão com antecipação. Ele fez um ótimo trabalho no Juventude, assim como o Atlético Goianiense fez também. Então, acho que o fato dele ter ido muito bem já num campeonato disputado como é o campeonato estadual, ter eliminado o São Paulo como eliminou, ter se tornado um cara cujo trabalho a gente observou com outros olhos na Série B, deu a ele a possibilidade de disputar a segunda fase da FUVEST. Porque o São Paulo não chamou o técnico do Criciúma para conversar. Sim. Não chamou o técnico do Atlético Goianiense para conversar. Eu acho que tem uma questão de ele ser jovem, dele ser provavelmente aberto ao professor e orientador que vai ser o Muricy, de ter correspondido o ano passado, quando ele falou que ele ia estudar, e ele assumiu um desafio e se dá muito bem no desafio. Eu acho que o São Paulo não tinha muito o que fazer mesmo, a gente falou antes da escolha. É um mercado árido, né, de raríssimas possibilidades. O São Paulo aposta, acho que na melhor possibilidade que ele poderia apostar. Agora, disso, a gente não pode falar.
Porque, de fato, assim, ele é um técnico, como disse o Raí, corajoso. Corajoso. Se ele perde a semifinal pro São Paulo, tá tudo bem. Se ele perde a semifinal pro Palmeiras, agora não é tão tudo bem. Acho que não pode ser tão corajoso no Allianz Parque agora. Tem que ver o que ele vai fazer lá. Agora ele tem outra camisa a defender. Não é franco atirador. Então, acho que algumas das características dele também precisam ser adaptadas aos desafios do São Paulo. O São Paulo não pode ser franco atirador fora de casa, como foi em alguns momentos, com o Rogério, com o Dorival, e ter uma campanha na Libertadores prejudicada por isso. Eu acho que a presença do Muricy ali como mentor intelectual, não estou dizendo que ele vai copiar o que o Muricy fala, mas imagino até que os estágios que ele faria fora do país, ele vai fazer um estágio muito melhor se ele conversar todo dia com o Muricy antes do treino começar. É isso, galera. Então, pra mim, cara, de Zubeldia, Pesolano, o Carpini, pra mim, é a maior aposta, né? Porque, pô, do Juventude, você ir pro São Paulo, e com todo respeito ao Juventude, mas você jogar uma Série B e você jogar uma Série A é diferente, né? O Carpini com o Água Santa, ele jogava como franco atirador. Imagina jogar no Allianz Parque como franco atirador. Não pode, né? Jogar uma Libertadores fora de casa, precisando empatar. Não pode. Então, ele vai ter que... Cara, eu achei muito perigoso esse movimento do São Paulo, mas eu como São Paulino, cara, eu tenho que torcer pra dar certo, né? Vamos torcer pra dar certo. Se inscreve no canal, deixa a opinião de vocês aqui, vamos debater aqui nos comentários. Eu acho arriscado, mas é o que é. Agora vamos e vamos torcer, cara. A gente tem que torcer pra dar certo, valeu? Então se quer aí pra Band Esporte, link na descrição aí, São Paulo novo treinador. Tamo junto, vamos São Paulo!